Ele é sergipano, anarquista e várias coisas mais. Está à frente de um projeto incrível chamado Human Project. E vai contar tudo pra gente hoje aqui no Fora da Norma. Seja muito bem-vindo, Saulo. Prazer te receber aqui no Fora da Norma. E eu acho que antes de começar, ou melhor, já começando, eu queria que, dada a vastidão do universo, quem é o Saulo? Meu nome é Saulo Faria Almeida Barreto, mas eu uso mais Saulo Barreto. Eu sou sergipano, como você falou. Nasci em Aracaju, fiz engenharia civil, muito mais porque eu não prestava para medicina ou direito. Aí eu me formei depois de muito esforço, depois de 6 anos, muito mais para conter a preguiça, porque eu sempre fui um vagabundo profissional. Aí, como eu não prestava para nada, eu fui fazer mestrado na USP de São Carlos. Aí fiz mestrado, que foi uma porcaria, mas aí eu continuei sem prestar para nada, eu fiz doutorado. Aí quando eu ia abandonar tudo, apareceu uma bolsa para ir para a Alemanha, eu fui para a Alemanha, não fiz nada que prestasse. Depois eu voltei, defendi, aí fui fazer um pós-doutorado, porque continuava achando que eu não prestava para nada. Depois me chamaram para ser professor universitário, numa universidade aqui perto de São Paulo, e aí eu me descobri empreendedor social. Realmente tudo que eu fiz na minha carreira acadêmica serviu muito mais para eu, digamos, construir essa trilha, mas no fundo eu sempre fui um incomodado com injustiça, incomodado com perpetuação da pobreza. E quando eu fui para essa universidade privada, eu comecei a enfrentar um aluno que não tinha capacidade de estar na universidade, porque tinha passado por um ensino público de baixa qualidade, então ele tinha perdido todos os vestibulares das boas universidades. E ele estava no inverso, então ele estava pagando para uma universidade privada, sendo que ele estudou em escola pública e não tinha a bagagem básica de física e matemática que o curso requeria. Aí eu abandonei tudo que eu fazia, que também não fez nenhuma diferença para o mundo científico, tudo que eu fazia era uma merda. E aí eu comecei a trabalhar com plataformas de aprendizado. Isso em 99, 2000, e foi muito legal. A gente ganhou os principais prêmios no Brasil na área, na época. Mas a universidade nunca me deu apoio. A pior coisa que a pessoa pode fazer com outra é atrasar a vida do outro. E eu não me incomodo em receber não. Mas na verdade eu fazia os pedidos de apoio para aquilo outro e a universidade sequer respondia. Felizmente tem a FAPESP em São Paulo, a FAPESP deu bastante apoio. E quando ele ganhou os prêmios eu já tinha perdido o tesão para a universidade, já tinha tomado decisão e aproveitei para comunicar à reitora que tudo que a gente tinha feito de bom era graças a ela. Aí ela me perguntou: mas, a gente não deu nada, foi por isso mesmo. A escassez é a mãe da criatividade. Mas, infelizmente, esse paciente já morreu, tesão pela universidade. Eu pedi demissão e fundei o IPTI com mais 2 pessoas em São Paulo. O IPTI é Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação. E aí, depois, em 2000, a gente trabalhou com o Gilberto Gil 3 anos no Ministério da Cultura. Mudou minha vida completamente com os pontos de cultura digital, isso em 2004, 2005, 2006. Então, eu já não tinha muito juízo, eu piorei bastante nesse período. E aí, nesse período, nasceu a ideia do The Human Project, que era construir uma experiência global de como é possível combater o problema da armadilha da pobreza, que, na minha visão pessoal, afeta mais os ricos do que os pobres, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. E aí a gente está lá, desde 2010, em Santa Luzia do Itaim, reconhecida hoje mundialmente como a capital mundial das tecnologias sociais. Fantástico. Poxa, muito legal, Saulo. Acho que a tua história sempre é muito inspiradora, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas armadilhas da pobreza, né? Na tua visão, quais são essas armadilhas? Veja, a gente tem uma tendência natural, e eu acho que isso é realmente natural, de você só conseguir enxergar o que está diante de você. A gente, como ser humano, olha pouco para si mesmo. Então, mesmo quando você quer ajudar, você acaba levando e absorvendo e colocando em prática os mesmos padrões de pobreza das pessoas que você quer ajudar. A gente tem expectativa de curto prazo, porque a gente quer ver o resultado imediato. Então, por isso que a gente se mobiliza tanto por emergências. Hoje está todo mundo louco pelas mudanças climáticas, pela Amazônia, pela guerra da Ucrânia, Israel. Todos isso, para mim, são sintomas. Se nós fôssemos, de fato, seres humanos, nada disso teria sentido. A gente estava falando um pouco sobre a Lúcia Helena, do Nova Acrópole, e num dos episódios que eu estava assistindo dela sobre o Gibran, sobre o profeta, ela fala disso, que é muito legal as pessoas se preocuparem com a saúde dos cachorrinhos e dos gatinhos.
Mas, na verdade, a principal raça, o principal ser que está em risco de extinção é o ser humano. E eu falo isso direto, foi muito bom ouvir da boca dela. Porque se nós não estivéssemos em risco de extinção, a gente não estaria extinguindo ninguém, a gente não estaria poluindo os mares, a gente não estaria provocando toda essa catástrofe climática, que é essencialmente baseada nessa pobreza humana de achar que a acumulação de riqueza, de bens, a inveja, a arrogância, o controle, o poder, que são elementos masculinos. A gente infelizmente criou um mundo baseado em valores masculinos. Eu brinco sempre que a gente devia trabalhar a beleza do feminino, que está em todos nós, que, na minha parte, pessoalmente, a parte mais bonita que eu tenho, ela é feminina. E eu acho que isso aqui criou essa armadilha da pobreza, que é milenar. Mas eu não acho que ela seja nativa. Pessoalmente, eu não acho que o homem, por natureza original, ele é assim. Ele foi constituído assim, talvez em algum momento dos primórdios do Homo sapiens, houve um desequilíbrio de poder, e foi gostoso para um lado, o outro se ferrou, e isso foi se perpetuando, e hoje chegou numa dimensão que literalmente a gente tem uma capacidade absurda de destruição em massa da raça humana, como a gente nunca teve. Então é essa armadilha da pobreza, e que ela está muito mais centrada em quem tem um poder, seja o poder financeiro, o poder político, o poder econômico, do que de quem está lá embaixo. Então é mais ou menos o que o Paulo Freire fala na pedagogia do oprimido. E só essas pessoas que estão na base da pirâmide são capazes de hackear e fazer uma disrupção em quem está no topo da pirâmide, porque elas têm a legitimidade, mas para isso é preciso fazer o que ele chama de educação libertadora. Eu chamo de desenvolvimento humano baseado em ética e identidade. Porque eu não conhecia Paulo Freire quando a gente começou o The Human Project. Hoje eu sou um apaixonado por ele e acho que se ele fosse vivo, ele seria o consultor de ESG mais procurado pelas grandes empresas, porque realmente o livro dele é de um humanismo transcendental. E você está falando sobre esse imediatismo, né? Isso sempre é uma coisa que me pega muito e a gente passa muito por isso na 42, né? Quando a gente senta, tem a oportunidade de sentar à mesa de grandes empresas, geralmente as perguntas são: quantos que você me entrega, como se fossem produtos, né? E o quão rápido você vai me entregar esse resultado. E a gente sempre truca isso, né? A gente sempre fala, mas você está procurando escala ou você está procurando profundidade? Porque se for escala, nós nunca vamos conseguir entregar escala, porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é profundidade. É conseguir criar seres humanos também. Nós temos os nossos human coders, por isso que eu acho que tem tanta sinergia, né? Uhum. Que são essas pessoas que vão pensar a tecnologia de uma maneira mais ética, de uma maneira mais empática, de uma maneira mais libertadora, porque muitas pessoas acham que precisam ajudar as outras pessoas, mas desde que não ajude demais e que elas não tenham mais possibilidade do que quem está ajudando, né? Então isso Então, esses são os elementos da armadilha da pobreza. Primeiro, a gente tem esse problema mesmo. Uma vez eu tive uma reunião com a diretora de uma multinacional na área de software e ela fez a pergunta das que eu mais odeio. Ela perguntou assim: mas qual é o custo por cabeça? Aí eu falei assim: olha, por causa de perguntas como essa, eu acabei de encomendar uma guilhotina para cortar a cabeça de quem faz perguntas de quanto custa por cabeça. Obviamente a minha reunião com ela já estava uma merda mesmo, então não ia fazer diferença nenhuma usar um pouco de humor. Mas o que você falou agora é uma profunda verdade e eu diria, é inconsciente. A gente, para exercer a nossa generosidade, o altruísmo, ele tem um lado egoísta. Por exemplo, eu me considero um dos caras mais egoístas do mundo. Mas eu não sofro muito com o meu egoísmo porque eu o vejo através de um reflexo quase como um espelho. Ou seja, se eu consigo fazer com que as pessoas fiquem melhores, isso tudo vai voltar para mim e eu estou trabalhando para mim. O duro é quando você você exerce o altruísmo de uma direção só. Aí, por quê? Porque as pessoas têm muito isso. As pessoas querem fazer coisas que massageiem um pouco aquilo que ela tem em tese. Talvez usar a palavra falso é um pouco exagerado, porque em maior parte dos casos eu acho que é não intencional, mas há ali uma fragilidade, uma superficialidade de generosidade. E o próprio Paulo Freire fará isso no livro dele, que as pessoas, elas precisam disso. Então, se você acabar com toda a pobreza do mundo, como é que o milionário vai exercer a generosidade dele se ele não sabe fazer de outra forma?
Então, há essa codependência, né? As pessoas falam assim, como eu sou nordestino, já ouvi muito isso, é importante manter aqueles currais de pessoas analfabetas, tal como sendo currais eleitorais, e o governo quer manter as pessoas... No fundo, todo mundo quer manter. E tem essa maluquice. Acho que uma das pessoas mais... Eu não conheço a figura, também não quero conhecer, mas assim, uma das coisas que eu acho assim, mais escrotas, fisionomicamente falando, é o Elon Musk. E com aquela coisa dele de ir pro Marte. Eu falei assim, eu espero que ele vá logo. Mas assim, ninguém se iluda que vai sair do planeta Terra, que tá uma merda, tal, tá cheio de problema, e vai encontrar um Marte, um paraíso. Porque a gente vai levar a armadilha da pobreza para lá. O Elon Musk não vai levar a privada. E não pense que você irá, né? Porque se você está ouvindo esse podcast aqui, provavelmente você não está no jatinho, na nave dele, né? Nem gostaria. Não, porque minha função, eu sou ser humano. A minha harmonia, ela está diretamente conectada com a Terra. Com a Terra, perfeito. Então, eu não tenho que buscar vida em outro planeta. Eu tenho que ajudar a melhorar a vida nesse planeta. Ele é o nosso. Se a gente não resolver aqui, a gente só vai fazer merda em todos os que a gente for. Exato. Então, eu acho que esses são elementos que contribuem para, como eu falei, para essa história milenar da raça humana, mas que hoje chegou num nível, e está chegando cada vez mais, de extremo perigo. Primeiro, são 8 bilhões de pessoas. Segundo, um poder de destruição em massa que a gente nunca teve antes. O mundo se radicalizou absurdamente. Cada vez você vê a direção oposta do que a gente estaria indo. A gente hoje tem cada vez mais nacionalismo, cada vez mais defesas dos seus próprios interesses, quando a gente está exatamente na direção contrária, que está todo mundo fudido. Nós estamos todos fudidos nesse planeta, nesse momento. Então a gente precisa de uma nova ordem. E essa nova ordem, na minha visão, ela só vai acontecer a partir das células. As células, para mim, são aquelas pequenas comunidades. Porque, analise bem, se olha São Paulo, Rio, todas as cidades foram, especialmente na década de 50, 60, quando houve a industrialização e tudo mais, as pessoas migraram. Porque estavam morrendo de fome, porque não tinham oportunidade e continuam fazendo isso. É muito comum onde eu moro, em Santa Luzia de Itaim, hoje menos, né? Hoje quase não, mas assim, durante municípios como Santa Luzia, a maior parte do jovem, eles pensam em chegar aos 16, 17 anos e ir embora. Porque localmente ele não tem oportunidade, ele vai repetir o ciclo dos pais. Isso gera imigração. Da mesma maneira que gera imigração, você cruzar a fronteira do México, se colocar risco de morte por aqueles coiotes, você só faz isso num desespero. O imigrante que vai porque deseja estar lá, porque quer contribuir, todo país quer. Mas a gente tem a imigração por quê? Pela fome, pela guerra, pela opressão, pela perseguição política. Então você vai construindo esse mecanismo retroalimentável de pobreza e, no fundo, eu enxergo nas pequenas comunidades a grande possibilidade, primeiro, de você estancar esse fluxo migratório, porque a pessoa começa a ver sentido de ficar lá, e eu posso garantir que a maior parte das pessoas adoraria ficar lá, porque são laços familiares que a gente não tem mais em uma das grandes cidades. E por outro, você pode criar um magnetismo ao contrário. Quantas e quantas pessoas não podiam voltar para suas casas, ou pessoas como você, de repente irem morar em Santa Luzia de Itaim, porque o lugar lá é legal, aquilo me oferece oportunidade de trabalho e com uma qualidade de vida muito melhor. E aí permitir que as pessoas possam se reconectar como seres humanos de novo, né? E não ter que comprar pet. Essa petologia que eu falo que é a patologia dos pets. Petologia é boa. Eu estava vendo recentemente, né, você dando todo o contexto aqui, e eu vi recentemente de novo o filme Wall-E, da Pixar, que é um filme de uns robozinhos. Na verdade, é um filme lindíssimo. Eu acho que é um dos filmes mais sensíveis que a Pixar já fez. Tanto que ele não teve continuação, porque ele não era de interesse, que é engraçado, né? Porque é de interesse Frozen não sei o quê, porque você tem os bonequinhos ali para vender depois como bonequinho, e esse não. Ele é um filme mais alternativo, e a história é de um robozinho que ele tá sozinho na Terra, catando lixo, porque os humanos abandonaram a Terra, foram viver numa espaçonave durante 700 anos. Então a humanidade começou a viver nessa espaçonave e mandava sondas para ver se a Terra já estava habitável novamente para voltar. E é tão delicado esse filme, ele tem tantos sinais e é tanta coisa que a gente tem visto, assim, de a empresa que levou a humanidade para fora, né, que levou a humanidade, foi a empresa que destruiu a Terra. Só que, ao mesmo tempo, eles se vendem como a empresa mãe de todo mundo, que está ali ajudando, gerando empregos e tudo mais. Nesse caso específico do filme, a humanidade não tem mais o que fazer, porque as máquinas fazem tudo. Então, é um monte de pessoas andando em cadeiras voadoras
e eles não fazem nada o dia inteiro, eles ficam só vendo telinhas e consumindo coisas. E é muito delicado esse filme, assim, para você ver, né, dado todo o contexto que a gente tem vivido, os refugiados climáticos, os refugiados de guerra, e a gente pensa, assim, no quanto a tecnologia tem impacto nisso, né? Então, hoje a gente está falando, por exemplo, da guerra, né? Então, a gente tem guerra de Israel, a gente tem a guerra da Rússia e Ucrânia. E o quanto essas armas bélicas digitais também acabam colocando o mundo em risco, como você falou, né? Então, acho que o papel de criar pessoas, realmente programadores, programadoras, pessoas que estão refazendo esses códigos, pessoas que estão pensando nessas tecnologias mais éticas, e muitas vezes as pessoas vêm justamente desses núcleos que você está falando, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais o papel que a tecnologia tem em Santa Luzia do Itaim, né? Isso. Em Santa Luzia do Itaim, como é que o trabalho de tecnologia lá? Inclusive, nós temos 2 alunos hoje que participaram do seu programa, que hoje são cadetes da 42. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Para nós a tecnologia é meio. Inclusive, quando eu conheci a Karen e a 42, foi num evento que a gente fez ano passado em São Paulo, chamado Utopia Pragmática. E eu não conhecia, e era um debate sobre ensino de programação, e a gente passou 1 hora falando sobre seres humanos. A gente não falou de nada de código, nem de tecnologia. Porque, no fundo, essa é a grande preocupação. Se você não forma pessoas com um padrão ético... Outro dia eu vi uma palestra de um pessoal de uma dessas grandes empresas, e, cara, eles começaram a falar tanto sobre IA... E todo o lado bom da coisa, e eu assim, mas eu não estou vendo onde é que está o aspecto de ética nesse processo. Aí um colega meu brincou, não, pode deixar que a IA vai resolver isso para você. Eu falei, pô, se a IA decidir o meu padrão ético, eu estou fodido. Então, eu acho que esse é um dos desafios da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela, tudo, como diz a piada, né, fora um LP da banda Calypso, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, a tecnologia era incrível, ela facilitou diversas coisas, mas ela também trouxe diversas questões de aprisionamento. Eu não tenho rede social, mas eu vejo o mal que as redes sociais fazem, porque elas usam o que há de pior no ser humano para ganhar dinheiro, ou seja, a inveja, o desejo, a coisa. E isso que eu falei há pouco, de você estar sempre olhando para o que está na sua frente e você se esquece de você mesmo. Poucas pessoas se amam, poucas pessoas se cuidam pessoalmente, porque estão sempre tentando a aprovação dos outros, e isso as redes sociais exploram de uma maneira muito positiva. Então, quando a gente trabalha lá em Santa Luzia do Itaim, todos os nossos projetos eles têm a tecnologia de alguma maneira, seja como meio, seja como fim. Mas a gente trabalha muito 2 elementos que para nós são fundamentais: ética e identidade. Primeiro, não tem como você ser até o global se você não tem identidade. Então, porque todo mundo vai ser pasteurizado. Tem algumas cidades no mundo, que eu não vou ficar aqui citando o nome, porque senão eu falo demais, mas tem vários lugares do mundo que eu acho horrível. Quando eu já pus os pés lá... Você não sabe onde você está, né? Podia ser qualquer lugar. Se você acordar, se você dormir bêbado, você não sabe se está em Aracaju, São Paulo, enfim. Aquela coisa pasteurizada, sem alma, sem nada. E as pessoas desejando ir para lá, porque existe um certo luxo, um glamour, que na verdade é totalmente artificial. Então, é preciso você valorizar a sua identidade. Então, as nossas plataformas tecnológicas, elas estão muito ligadas à identidade local. Seja o manguezal, então a gente tem hoje um projeto que está virando um startup de sons da natureza para trilha, para o pessoal poder baixar som e fazer trilha, etc. Como tem projetos de ensino de programação e ensino de inglês, mas que são desenhados para pessoas com aquela característica, que obviamente cada cidade vai ter a sua particularidade. E a ética, porque aí eu gosto de falar ética no sentido mais amplo da palavra. Porque para nós é fundamental que você saia daquele seu padrão de olhar individualista. Isso não constrói nada, a não ser destruição. Então, nós somos muito acostumados. O brasileiro é muito acostumado a querer salvar o seu e dane-se o resto. O sergipano é o brasileiro ao quadrado. Nós somos piores ainda. Então, a gente trabalha continuamente na orientação, na mentoria e, obviamente, cada reaplicador, que são as pessoas que a gente formou inicialmente, construíram conosco a tecnologia social e hoje eles disseminam, não só lá em Santa Luzia, mas em outros municípios brasileiros. Eles também buscam, a gente trabalha muito para que eles levem esse olhar. E eu acho muito legal quando as pessoas vão lá e ouvem as pessoas de Santa Luzia do Itaim que trabalham conosco, quando eles falam, por exemplo, que nunca tinha imaginado como era bom ser bom.
Então, acho que quem carrega isso na alma, no coração, vai ter muito mais dificuldade de fazer algo pro mal. Algo que ele veja que ali tem um risco para a raça humana apenas por dinheiro. Claro que a gente não está imune porque a pressão é muito intensa, né? Mas as pessoas precisam aprender que dinheiro é uma consequência, ele não pode ser o objetivo final. E aí tem uma frase do Pedro Lara do caralho que ele fala que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Esses são os mais pobres do mundo, né? Essa frase é maravilhosa. E aquilo que a gente estava falando, né, dessa generosidade, mas é uma generosidade superficial, a gente confronta muito isso, né, e na 42 você já foi lá, você sabe como é um lugar lindíssimo, cheio de IMAX, e as pessoas nos chegam e perguntam, mas precisa para uma ONG, precisa de IMAX? E a gente fala, por que não? Se as pessoas que a gente está formando aqui, a gente está formando para trabalhar nas melhores empresas e que elas vão ter isso, que elas vão ter acesso a esses IMAX daqui a pouco. Mas tendem a ser aquela generosidade linear e rápida, né? Então, eu vou fazer um curso de formação muito curtinho para transformar essa pessoa em manicure e, obviamente, não desmerecendo a profissão, claro, que é super importante, mas é aquela coisa direta e imediata. E não... eu acho que foi você, inclusive, que falou para a Cacá sobre ser sonhado, não é? As pessoas serem sonhadas. Sim. E sonhar, inclusive, junto, né? E tem pessoas ali que entram na 42 que elas nunca nem imaginavam o quão longe elas podem ir. E para eles também é muito difícil, né? Porque a partir do momento que você está aprendendo uma coisa tão densa como a programação, e a gente sempre fala que programação não é um curso que você aprende em 2 semanas, não é uma coisa dessa. Assim como você não se torna engenheiro civil em 2 semanas, você não vai se tornar engenheiro de software em 2 semanas. E eles tendem a mergulhar nesse aprendizado e sentir que não estão evoluindo, só que quando eles conseguem ter esse zoom out, eles conseguem entender o que eles construíram, isso é incrível. E muitos dos nossos alunos que não são de São Paulo falam que querem muito levar uma 42, copiar o estilo da 42, replicar isso em outras cidades, e pra gente é o nosso sonho, né? Porque nós sozinhos somos um time pequeno, de poucas pessoas, e eu acho que é por isso tão importante a gente se conectar a outras iniciativas que estão fazendo trabalhos fantásticos também, como vocês, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, um pouco de histórias que você tem dentro ao longo desse projeto, né? De pessoas, de... Primeiro, eu acho que tem uma coisa da 42 que eu acho incrível e dialoga muito próximo com a gente. Vocês não formam programadores, vocês formam seres humanos melhores. Com habilidade de programação. Então, mas assim, quando eu vejo a 42, eu já falei isso para todo mundo, para mim é a experiência mais do cacete de formação de profissionais para o mercado de TI, mas cidadãos, seres humanos. É incrível. Eu não conheço nada igual nessa área específica. Isso que você falou é muito engraçado porque eu já ouvi bastante. Quando a gente fez o nosso primeiro projeto para adolescentes, a gente trabalha muito com adolescentes, porque como a gente trabalha em comunidades rurais, Santa Luzia é uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, 9 mil moram em área rural, são pequenos povoados isolados por estradas de terra. Então, quando você tem 15, 16 anos, você já está trabalhando, você já é pai às vezes, já é mãe. Então, a gente captura, convida os meninos e meninas na faixa de 11, 10, porque ainda dá tempo de sonhar. Ainda dá tempo de você passar 2, 3 anos apostando em alguma coisa. A pressão familiar não é muito forte ainda, para que você vá para o mangue pescar ou vá para a lavoura. Então a gente tem um público diferente. A gente começa a trabalhar no ensino fundamental 2 desde o 6º ano. Isso acabou virando uma estratégia que deu muito certo. Mas no nosso primeiro projeto, que chamava Arte Naturalista, a gente selecionou os 20 meninos e meninas que tinham mais talento para desenho. E aí, literalmente, a gente comprou a melhor tecnologia do mundo. Então, assim, o melhor pincel, o melhor papel, melhor tinta. Tudo que você pensar o artista mais foda do mundo, ele tinha o mesmo material que aqueles meninos tiveram. E a gente trouxe o melhor professor do Brasil, ele vinha de São Paulo, de avião, passava um final de semana dando aula. E hoje, o negócio virou um puta case de sucesso. A Casa do Cacete é a startup deles de moda e design. Mas eu me lembro muito bem de um dia estar tomando café com alguns colegas de colégio e um deles falar assim, porra, para de falar isso, cara. Você está dizendo que você está dando esse monte de material caro para aqueles meninos lá de interior. Eu falei assim, cara, você não vai transformar dando tampa de garrafa PET para reciclagem. Quem não precisa é seu filho. E pelo pai que tem, é super medíocre. Então não vai fazer nada com esse material. Mas ele já tem desvantagem de sobra. Então para essas pessoas você tem que dar o que há de melhor. Eu tenho muita revolta. Eu estou tentando administrar minha revolta porque eu acho que a gente tem que ter empatia com os dois lados. E como a gente falou há pouco, quando as pessoas querem
eles querem ajudar, querem investir, mas não conseguem entender fora da caixa só o resultado de curto prazo e tal, a gente também tem que olhar para essa pessoa e ver como é que a gente pode ajudá-lo. Porque se ele já tem a predisposição a querer ajudar, o que falta para ele, um amigo meu de fundo de investimento uma vez chamou, falta letramento social. Então, a gente também hoje está investindo muito lá em estruturar um programa para permitir que executivos, investidores sociais possam ter uma imersão, um programa de residência pedagógico, mas também muito humanizado, para que a gente possa ajudar essas pessoas a repensar os seus padrões de compreensão do que é o poder que ela tem de transformar. Eu comparo muito, às vezes funciona, às vezes não, né? Ao que acontece na vida dessa pessoa quando ela tem um filho ou uma filha. Eu não tenho. Eu já abandonei nunca tive essa vontade e tomei as providências técnicas para que ela não aconteça, mas todo mundo diz que é uma experiência transformadora. E essa pessoa, esse empresário ou essa empresária, eles vão passar 20 e tantos anos, todo santo dia, pensando e dedicando alguma energia para fazer com que essa pessoa seja feliz. Primeiro, já comete o erro de nascença, porque projeta nessa pessoa o que ele acha que é felicidade. Perfeito. Segundo, o segundo erro de nascença é que ele não tem controle, nem ela. Aquilo o filho ou a filha vai arrumar namorada, vai usar droga, vai para boate, vai fazer um monte de coisa que ele não tem controle. Mas ele não vai desistir dia algum. E ele vai estar sempre tentando se reconstruir para compreender e ajudar de fato. Como é que você vai para uma comunidade e você quer que aconteça em 18 meses? A gente está falando de 20 e poucos anos. Mas você nunca... Então, eu acho que quando você quer investir... E esse é um altruísmo. Porque o amor de pai e de mãe é um amor altruísta. Você não espera nada de volta. Nós precisamos construir esse tipo de amor quando a gente quer fazer investimento social. Mas para isso também é importante a gente entender que as pessoas precisam do feedback, elas precisam de um retorno, eles precisam tangibilizar o que eles estão vivenciando. Porque em sua casa, claro, você está ali vendo todo dia. Além da questão sanguínea, você também está vendo, está acompanhando. No projeto social, você está distante. Então, eu acho que também cabe a nós, 42, The Human Project e todas as outras, a gente também começar a olhar para esse público. Eu levei uma vez uma chamada muito bem dada de uma pessoa que está me ajudando com a parte de comunicação. Uma hora ela me deu uma bronca. Eu falei assim, cara, veja bem, você faz essas críticas para o lado de quem tem o poder e você diz que com as pessoas que estão precisando de ajuda é preciso ter empatia, é preciso se colocar no lugar dela, é preciso entender a dinâmica dela. E aí o outro lado você não entende. Então você está sendo paradoxal. Se você quer, de fato, construir um mundo, ajudar a construir um mundo melhor, você tem que entender que os dois lados, você precisa ser útil para os dois lados. Eu falei, puta, esse é um argumento técnico do qual eu não posso refutar. Então hoje eu tenho feito muito um trabalho interno meu de entender que essa empresa, esse investidor social e até esse governo, né, a gente também trabalha com governos, como é que eu posso não bater de frente? Porque no fundo você acaba dizendo, pô, essa pessoa teve tanta oportunidade, pô, ela ganhou tanto dinheiro, viajou tanto mundo e ela não conseguiu desenvolver isso, mas é verdade, não conseguiu mesmo. Então a gente precisa entender essa dificuldade, essa limitação que a pessoa tem. Da mesma maneira que algumas pessoas da base a gente não consegue trabalhar porque não consegue se conectar no primeiro momento, mas depois vai ganhando escala a partir da inspiração. Aqui também você vai encontrar uma pequena elite de alguns investidores, felizmente a gente tem vários, como vocês também têm, pessoas que entendem isso, e essas pessoas podem ser grandes canais de quebrar as barreiras para as demais pessoas e um dia a gente ter um mundo que a gente sonha, né? E acho que tem um papel também, né, Saulo, que é o quanto nós que somos ali, aquelas pessoas que não somos bilionários, como é que a gente pode ajudar isso e não se envolver, obviamente, né? Acho que tem N caminhos que você pode se envolver e se engajar de fato em ações, em comunidades, em trabalhos, mas também como você pode apoiar, né? Tipo, um IPT, uma 42, que não necessariamente demande de uma emergência, né? De um chamado, assim, vai acabar esse projeto se não tiver um apoio coletivo. Mas às vezes a gente parar para pensar assim, poxa, qual projeto que eu acredito? Quem é que está fazendo uma coisa legal? Então, acho que a gente também tem um papel de, apoiar, que seja com pouca grana, mas assim, o pouca grana que você coloca já está mostrando para quem está fazendo o projeto que isso é útil, que isso realmente pode impactar e que você
pode chegar em alguns outros lugares, fora que você vira um embaixador, né? Então, não, esse projeto aqui, eu sinto que eu faço parte dele, porque eu apoio esse projeto, eu quero ver isso acontecer. Então... mas aí tem um elemento de comunicação que a gente precisa sofisticar. Eu sempre faço, da mesma maneira que eu faço críticas para os outros, também faço autocrítica, não só minha, mas também do terceiro setor. A gente se comunica mal e a gente não coopera. A gente às vezes fala mal de empresas que não cooperam entre si, a gente também não coopera. Então tem muito para a gente evoluir em todas as áreas. E todo mundo comete seus erros nesse processo. A gente precisa olhar mais para si. E eu acho que a gente precisa de fato fazer um esforço concentrado de mudança de mentalidade em quem quer investir. É um pouco isso, quer dizer, quantas e quantas pessoas não já têm na sua história pessoal ou na sua história empresarial casos de que você foi lá e investiu 2, 3 anos e quando você tira o teu apoio, aquilo morre. Aquilo volta a estaca zero, às vezes até não estaca pior do que estava antes. Tudo isso é um pouco o reflexo da maneira como você fez. Porque a transformação, de fato, a mudança, ela só acontece quando a comunidade é a protagonista. E isso custa, sabe, transfusão de sangue. Você tem que estar lá o tempo todo. O investidor, o empresário não vai para lá. Então ele precisa encontrar quem faça isso de uma maneira correta, mas entendendo essa dinâmica. Então a gente precisa saber comunicar também isso. Eu digo sempre, as pessoas querem retrato, mas transformação é longa-metragem. A gente tem que aprender a contar quadro a quadro, de uma maneira poética, em que ela entenda que ela está indo no caminho certo. Ou seja, ela está construindo o roteiro do legado social daquele filme que ela quer ajudar a fazer parte. Nós não sabemos fazer isso direito. Esse é uma autocrítica que eu acho que a gente precisa aprender muito. E, Saulo, se você for sonhar, né? Se você for pensar na... Você é expulso da família, já não falta pouco, né? Não, mas daqui a 10 anos, né? Se a gente olhar para 10 anos, o que você gostaria que acontecesse com o Human Project? Cara, eu vou dar um prazo de tempo mais justo. Daqui a 200 anos, eu gostaria que a gente tivesse com milhares de comunidades no mundo, pequenas comunidades, com seus próprios modelos de prosperidade e desenvolvimento humano, atuando em rede, especialmente no hemisfério sul, que eu acho que é a grande esperança do mundo, não está no hemisfério norte, está no hemisfério sul, é América Latina, África e um pouco de Ásia, e a gente criando uma energia humana que comece a transbordar o suficiente para influenciar o hemisfério norte. Isso é o que eu acredito, mas não vai acontecer num prazo menor. Daqui a 10 anos, talvez a gente esteja aí com 2 ou 3 The Human Projects pelo mundo. Legal. Mas a gente está trabalhando nisso agora, para começar a reaplicar o The Human Project em outras comunidades. A gente tem tecnologias sociais desenvolvidas em Santa Luzia do Itaim hoje em mais de 60 municípios. Só o Sinapse de alfabetização está indo para 58 municípios. É muito legal. Mas isso são tecnologias sociais isoladas. O The Human Project como modelo, ele só existe hoje em Santa Luzia e o ano passado para cá a gente tem começado a colocar energia na transformação desse modelo num produto em que a gente possa levar para outras comunidades. E hoje a gente está conversando com Haiti, conversando com o Alentejo, em Portugal, conversando com duas regiões aqui do Brasil, uma está ligada na Amazônia, outra está ligada na região sudeste. E a gente espera poder ajudar 2 comunidades no primeiro momento, porque é o máximo que a gente consegue fazer. Não dá para fazer. Eu digo sempre que urgência é uma coisa, pressa é outra. Urgência é começar agora, mas fazendo da forma certa. Pressa é começar agora, fazendo do jeito que a gente acha, para poder ganhar número. E a gente já está cansado de número. Perfeito. E queria, deixar aberto para você deixar um recado. Apoie a 42. É um bom recado. Não, cara, eu acho que parceiros como a 42, o The Human Project e a 42, eu acho que o ponto que eles têm em comum é o ponto que a maior parte das organizações sociais deveria começar a se concentrar. Esse trabalho, esse esforço de mostrar para o investidor social de que o processo ele tem um tempo, ele precisa desse tempo, mas o impacto e a representatividade do que a gente vai ter em termos de população, ele é transformador. Infelizmente, é isso. Quando eu falo da célula, é porque você precisa de uma célula funcionando para ela depois se multiplicar para 2 ou 3, depois para 9. Você quer fazer isso logo em 200 ou 400, você na verdade vai apenas cumprir um desejo puramente pessoal seu.
e que vai durar pouco tempo. E depois deu errado, você vai colocar a culpa no outro. As pessoas não fazem autocrítica de que, não, bom, hoje até que eu ouço de vez em quando isso, pô, eu sei que eu errei. Mas é muito mais depois que já fez muito erro, então a gente precisa ter mais organizações como a 42 e a nossa, ajudando a quem quer investir para gerar impacto e legado, e não somente investir para si mesmo. E é muito fantástico, porque as pessoas que saem disso, né, a gente costuma falar muito isso, pode não parecer um grande número, né? Se a gente está falando no nosso caso aqui de 300 alunos, 400 alunos, pode não parecer tanto assim, dada a população do Brasil. Mas eu tenho certeza que cada pessoa que sai, ela é essa célula que saiu e ela começa a criar todo um ecossistema em volta dela. Então, ela entra, né, para trabalhar nas empresas já muito mais preparada, ela influencia e inspira outras pessoas. Dentro das suas próprias comunidades também existe essa influência. Então, acho que é muito bonito ver isso acontecer e muito legal estar conversando contigo e o trabalho que a gente tem feito. Né? E essa história de que o Brasil é o país do futuro, eu ouço há mais de 50 anos. Se há 50 anos atrás alguém tivesse feito a coisa certa, eu não estaria falando o que a gente está falando. E já está muito pior do que quando eu era mais novo. Então, essa história de você querer pensar na escala do Brasil como sendo o ponto de partida, isso é uma burrice de nascença. A gente tem que olhar o que a gente quer para o Brasil daqui a 50 anos e começar a fazer certo hoje. Perfeito. Então, muito obrigada, Saulo. Foi um prazer. Esse é um espaço aberto sempre, aqui 42. E muito obrigada pelo trabalho que você tem feito, trabalho muito importante para o Brasil. Muito obrigado. A vocês também. Beijo para vocês.